Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Amém? Que bom estar na casa do Senhor nessa noite e eu tenho convicção no meu coração que Deus já falou com você nessa noite. Mas eu queria, antes de nós lermos o texto que separamos para trazer para a igreja nessa noite, eu queria fazer uma oração junto com a igreja. Eu acho que o culto está muito claro. Eu acho que a gente já entendeu claramente o que Deus quer falar com cada um de nós nessa noite. E a gente não pode ficar insensível à voz do Espírito Santo do Senhor. Existe coisa no meu e no seu coração que precisa ser retirada. E a gente não pode se acomodar e achar que não é nada demais ou que o outro é pior do que eu, o meu pecado não é tão grande, não. Às vezes o agir do Espírito Santo, ele é atrapalhado por nós. Porque guardamos no nosso coração coisas que não devíamos guardar. Tristeza, mágoa, angústia. E nós achamos que é normal cultuar o Senhor dessa forma, mas não é. Por isso eu queria pedir que nesse momento, todos, fechassem seus olhos. E orasse comigo e pedisse para o Senhor sondar o seu coração nesse momento. Pai, louvado seja o teu nome, porque o Senhor ainda fala conosco. Graças te damos, meu Deus, porque o Senhor não desistiu de ninguém que está aqui presente. E se nós ouvimos o que ouvimos até agora, Pai amado, é porque o Senhor está preparando o nosso coração para falar algo para nós, meu Deus. Não é para o meu irmão do lado, não é para mim. E eu te peço, Pai amado, que se tiver pecado no coração de alguém, se tiver algo que tem prendido ainda a vida de alguém, eu te peço em nome de Jesus, Pai, limpa esse coração nessa noite. Se revela, meu Deus, para essa pessoa, de tal forma, que diante do teu amor glorioso, ele se sinta totalmente constrangido, Pai amado, e queira mudar de atitude. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, abra sua Bíblia agora, no Evangelho de Marcos, no capítulo 6. O segundo livro do Novo Testamento, Marcos, capítulo 6. E nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 28. Evangelho de Marcos, capítulo 6, do versículo 13 ao 28. Se você estiver perto de alguém sem Bíblia, cede a tua Bíblia para quem está do teu lado, para que todos possam participar da leitura. Nos diz assim a palavra do Senhor. E então, saindo os discípulos, pregavam ao povo que se arrependesse. Expulsavam demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Isso chegou aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus havia se tornado conhecido. E alguns diziam, João Batista ressuscitou dentre os mortos e por isso forças miraculosas operam neles. Outros diziam, é Elias. Ainda outros diziam, é profeta, como um dos antigos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse, é João, a quem eu mandei decapitar, que ressuscitou. Porque o próprio Herodes havia mandado prender João e amarrá-lo na prisão, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, com a qual Herodes havia casado. João lhe dizia, você não tem o direito de viver com a mulher do seu irmão. Herodias odiava João Batista e queria matá-lo, mas não conseguia fazer isso. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o mantinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, embora gostasse de escutá-lo. Chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, deu um banquete às autoridades, aos oficiais militares e às pessoas importantes da Galileia, a filha de Herodias entrou no salão dançando, agradou a Herodes e aos seus convidados. Então o rei disse à jovem, peça o que quiser e eu lhe darei. E fez esse juramento, o que você me pedir eu lhe darei, mesmo que seja metade do meu reino. Ela saiu e foi perguntar à mãe, o que pedirei? A mãe respondeu, a cabeça de João Batista.
No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que, sem demora, o Senhor me dê num prato a cabeça de João Batista. Versículo 26. O rei ficou muito triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não quis negar o pedido da jovem. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João, e ele foi e o decapitou na prisão. E trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e essa, por sua vez, a entregou à sua mãe. E que o Senhor nos ajude a compreender a sua palavra, que nós possamos aplicá-la ao nosso coração. Amém? Eu queria fazer um pedido a todas as mulheres que estão aqui presentes, todas. Por favor, fiquem do meu lado. Esperem a viagem acabar, não desça do ônibus antes, não. Esperem eu chegar ao fim do meu raciocínio. Por favor, não desçam antes. Fiquem do meu lado, que eu vou estar do lado de vocês, tá bom? Enquanto eu preparava essa mensagem, eu comecei a pesquisar algumas coisas, e eu comecei a colocar assim, no Google: por que é tão difícil para as mulheres admitirem seus erros e pedir desculpas? E aí eu coloquei isso lá para ver o que aparecia. E aí eu caí num site que tinha exatamente essa frase: por que é tão difícil para as mulheres admitirem seus erros? E aí tinha a pergunta e tinha o espaço para que as pessoas comentassem. E aí tinha vários comentários de homens. É porque são egoístas, são orgulhosas, têm um coração duro. E aí no meio dos comentários tinha um comentário de uma mulher. E ela colocou assim: ué, que erros? Aí a outra colocou embaixo assim: e nós erramos? E aí era claro que era uma ironia. Então eu fiz uma pesquisa na Bíblia. E comecei a procurar assim: qual mulher da Bíblia, que assim como Davi no Salmo 32, no Salmo 51, assim como o filho pródigo no capítulo 15 de Lucas, qual mulher da Bíblia, assim como Paulo no capítulo 7 de Romanos, qual das mulheres da Bíblia pediram perdão por alguma coisa que fez de errado? E acredite, nenhuma. Não tem nenhuma história de mulher que pediu perdão porque errou. Nenhuma. A Bíblia fala de Abigail, a mulher de Nabal, um homem mau, um coração mau. O próprio nome dizia o que ele era, um tolo. E um dia ele provocou Davi, que estava com seus homens no campo. E Davi, quando recebeu a provocação, Davi disse assim: vamos lá acabar com todos os homens da família dele. Quando Abigail soube disso, a Bíblia diz que ela preparou alimentos, colocou em cima do animal, chamou alguns servos e disse: vamos ao encontro de Davi, antes que ele venha para cá. E aí, quando se encontra com Davi, ela fala assim: meu senhor, perdoe o meu marido, a culpa é minha. Né? Mas ela sabia que o erro não era dela, era do marido. E ela sabia que Davi tinha dito: vou matar todos os homens dessa família. Então, por isso que ela veio. Mas não foi porque ela disse assim: eu errei. Não. Na Bíblia tem a história de Gomer, a mulher de Oséias, que o deixou, o abandonou, foi atrás de seus amantes. E depois Oséias foi atrás dela e trouxe de volta para casa. Mas não tem uma fala de Gomer na Bíblia dizendo assim: eu errei. Não. A Bíblia diz que ele foi no mercado de escravos. E num leilão, comprou ela e trouxe de volta para casa. Mas não tem hora nenhuma dizendo assim: e Gomer disse: meu marido, me arrependo. Não, não tem. A gente encontra no capítulo 8 de João a história da mulher adúltera que foi apanhada em adultério. E os homens queriam apedrejá-las. E Jesus perguntou: olha, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todo mundo foi embora, ficou só Jesus e a mulher. Jesus perguntou: mulher, ninguém te condenou? E ela responde: não, Senhor. E aí tem uns engraçados que dizem assim, que aquela mulher naquela hora entendeu assim: mulher, foi você que errou? E ela disse: não, Senhor. Né? Mas não foi isso não. Jesus perguntou: mulher, ninguém te condenou? E ela disse: não, Senhor, ninguém me condenou. Jesus disse: eu também não te condeno, vai em paz e peques mais. Então, a gente não encontra na Bíblia relatos de mulheres dizendo assim: eu errei. Tem um meme, dois memes que eu vi na internet. Um é homem e
me desculpe. Aí tem assim, um homem e um traço. Aí tem assim, mulher e me desculpe. Aí tem assim, para poder chegar no me desculpe, né? E o outro meme que eu vi, uma mulher estava num precipício, segurando na mão do marido. Aí ela fala assim, me ajude, me ajude. Aí o marido fala assim, diga que você está errada. Aí ela se solta, e morre, né? Mas não diz de jeito nenhum. Por que a mulher não diz que está errada? Por isso que eu disse, não desça do ônibus não, espere a viagem acabar. A mulher diz. A mulher pede perdão, a mulher pede desculpa. Só que, geralmente, ela pede de outra forma. Tem uma passagem na Bíblia, que se encontra em Lucas capítulo 7, do 36 em diante, que diz o seguinte: tendo sido Jesus convidado por um dos fariseus para jantar na casa dele, reclinou-se, como era de costume, junto à mesa. Assim que tomou conhecimento que Jesus estava reunido à mesa na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume e, posicionando-se atrás de Jesus, prostrou-se aos seus pés e começou a chorar. Suas lágrimas molharam os pés de Jesus, mas ela, em seguida, os enxugou com os próprios cabelos, beijou-os e ungiu-os com perfume. A atitude dessa mulher, ela reflete muito como é que as mulheres fazem para pedir perdão, para admitir que estão erradas. Geralmente, as mulheres não falam, elas agem. Quando elas percebem que elas estão erradas, elas arrumam a casa, elas fazem a comida preferida do marido, ela prepara a roupa que ele mais gosta. E também, durante o dia, dentro de casa, ela tem uns contatos involuntários. Passa e bate sem querer, né? Coloca uma outra roupa, né? É a maneira dela admitir assim, quero fazer as pazes, né? Eu não quero mais brigar. Já os homens não, os homens falam. Os homens falam, os homens pedem desculpa, os homens reconhecem, os homens admitem. Fala. Mulheres, eu estou com vocês, calma. Eu estou com vocês. Eu vou repetir, ó. Os homens falam, os homens reconhecem, os homens admitem. Os homens pedem desculpa quando erram. Mas não adianta reconhecer, admitir, falar, pedir desculpas e voltar a fazer tudo de novo. Não adianta. Tá? Não adianta dizer assim, eu peço desculpas e volto a fazer as mesmas coisas. Não adianta. Por isso que eu disse, mulheres, eu estou com vocês. E agora eu quero falar para homens, mulheres, jovens, adolescentes. Deus não gosta dessa atitude e isso não tem valor nenhum diante de Deus. De alguém admitir que está errado, reconhecer o seu erro, até em algum momento se entristecer e se angustiar, e depois voltar a fazer tudo de novo. O Senhor não tem o menor prazer nisso. E a Bíblia dá um nome bem interessante para esse tipo de comportamento. A Bíblia chama de remorso. A Bíblia não chama esse tipo de arrependimento de alguém admitir que errou e depois voltar a fazer a mesma coisa. A Bíblia não chama isso de arrependimento. A Bíblia deixa bem claro, isso é remorso. E o remorso é muito diferente do arrependimento, porque o remorso, ele tem uma tristeza muito grande. A gente viu durante a programação, quando Marta leu, 2 Coríntios 7, 10, que diz que a tristeza produzida por Deus traz arrependimento que leva à salvação. Mas a tristeza produzida pelo mundo leva à morte. O arrependimento é o ato de que você admite, eu estou errado, eu errei, eu não quero mais fazer isso, eu quero pedir perdão, eu não vou mais repetir isso. Isso é arrependimento. O remorso, ele olha para a consequência do que pode acontecer comigo. Se acontecer alguma coisa ruim comigo, eu estou triste. Mas não vai acontecer nada não. Então eu vou fazer de novo. É semelhante a um assaltante que é preso em flagrante,
E há minutos atrás ele está com um revólver na mão, apontando para a vítima, ameaçando matar a vítima. De repente aparece a polícia, aparece alguém que reage e bate no assaltante, e toma a arma dele, e todo mundo começa a espancar. E aí quando ele está apanhando, ele diz o quê? Me perdoe, me ajude, tenha pena de mim. E aí quando a população age com misericórdia e tem pena, que ele escapa, o que é que ele volta a fazer? Ele volta a assaltar, porque ele percebe, não fui preso, não aconteceu nada comigo. Então vou voltar a fazer tudo de novo. É semelhante a um funcionário de uma empresa que está furtando na empresa. E todo dia ele furta. Mas um dia começa a surgir uma suspeita e começa a conversar e alguém diz assim, olha, tem alguém furtando aqui. Aí ele fica com medo. Aí ele pensa no coração dele, será que descobriram? Será que eu vou ser demitido? Será que vai acontecer alguma coisa comigo? Eu vou sair na justa causa? Aí ele se aquieta. Aí aquela conversa roda, e ninguém fala com ele. Aí ele percebe, ninguém fez nada? O que é que ele volta a fazer? Volta a furtar. Porque ele percebeu, não deu nada de errado para mim. Então o remorso, muitas vezes, ele tem medo da consequência. E o medo da consequência não muda o coração de ninguém. É como um jovem, uma jovem, que antes de se casar está tendo relações íntimas. E aí, num determinado dia, alguma coisa atrasa, e eles pensam, é uma gravidez indesejada. Aí eles se arrependem, aí eles choram, aí eles fazem um monte de promessa para Deus. Prometo que eu vou ser mais santo, que eu não vou fazer nada, que vergonha, o que é que vai acontecer? Aí de repente aquilo que está atrasado chega. Que alívio. Logo que aquilo que estava atrasado vai embora, o que é que faz? Volta a fazer de novo. E isso não é arrependimento. A Bíblia diz que isso é remorso. E isso é que acontece na vida de muita gente. Todos se entristecem, choram, se arrependem, fazem promessas, mas tão logo o desespero passa, volta a fazer o que estava fazendo. Eu não sei como é que você age com a sua esposa. Eu não sei como você age com o seu marido. Mas eu sei de uma coisa. Com Deus é necessário haver um arrependimento sincero, genuíno. Não adianta só ficar com medo da consequência e voltar a fazer o erro. A palavra de Deus diz em Provérbios 28, 13, quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Mas aquele que confessa e os abandona, alcançará a misericórdia do Senhor. Não adianta simplesmente dizer assim, eu sei, eu estou errado, eu sei. A Bíblia diz, aquele que confessa e abandona a prática do pecado, alcançará a misericórdia. Mas aquele que tenta esconder, nunca terá sucesso na vida. Com Deus, o padrão é esse. É confessar, se arrepender e abandonar a prática. A esse o Senhor garante misericórdia. O texto que nós lemos na palavra de Deus, ele começa com Marcos narrando a história de quando Jesus chamou os seus 12 discípulos e os enviou para pregar o evangelho, para curar pessoas e libertar as pessoas dos ataques dos demônios. E eles foram. E eles começaram a pregar e muita gente começou a ser curada, ser liberta, ser salva. Muita gente. E essa notícia de que eles estavam fazendo isso começou a se espalhar por todo canto. E todo mundo começou a atribuir isso a Jesus. Todo mundo começou a dizer, olha, isso é coisa de Jesus. E quando essa notícia começou a se espalhar, ela chegou até o palácio de Herodes. Herodes, quando ouviu isso, ele ficou no coração com um misto de medo e esperança. Quando a gente lê o texto que nós lemos, o texto parece assim um pouco confuso, porque no início Herodes diz assim, isso é João, que eu mandei matar. E só depois é que aparece a história de como foi que ele mandou matar João Batista. Quando Herodes ouviu isso, e as pessoas diziam assim, deve ser Elias do Antigo Testamento que voltou, deve ser um dos profetas, deve ser alguém que está realizando milagres, alguém que foi enviado. E aí, quando Herodes ouviu isso, disse, não, é João que voltou, porque eu mandei matá-lo. E aí Marcos narra
como foi que aconteceu isso? Ele explica de uma forma bem detalhada. Herodes, ele casou com a esposa do seu irmão. O seu irmão não estava morto, não. O seu irmão estava vivo. E durante uma confusão, uma discussão, a esposa atual desse Herodes se separou do seu irmão e casou-se agora com Herodes. E quando isso aconteceu, João Batista denunciou esse pecado, dizendo aquilo que se encontra em Levítico 20, 21, que diz assim: se um homem tomar a mulher do seu irmão, é impureza. Terá desonrado o seu irmão e ficarão sem filhos. João não tinha medo de quem era a autoridade, não. Ele tinha ousadia, ele falava. E a Bíblia diz que Herodes temia João, porque reconhecia nele algo diferente dos outros homens. E ele temia João. Mas enquanto ele temia João, diz que a sua mulher, a mulher do seu irmão, que agora estava com ele, odiava João e procurava uma oportunidade para matá-lo. E Herodes não fazia isso porque tinha medo de João e tinha medo também do povo, que acontecesse algo terrível. E aí num dia, a Bíblia descreve dessa forma, num dia oportuno, na comemoração do aniversário de Herodes, a filha da sua esposa veio e dançou diante dele. E ela fez uma dança lá, que aos olhos de Herodes foi algo tão encantador, que ele chamou a jovem e disse assim: peça o que você quiser, que eu vou te dar. Peça até a metade do meu reino, e eu entrego a você. Sabe, querido, deixa eu abrir só um parêntese aqui. Às vezes, quando a gente está com muita mágoa no coração, com muito rancor, a gente não consegue ver nem as coisas boas que estão sendo dadas para a gente. Aquela menina tinha diante dela uma oportunidade de ter para si até a metade do reino. E ele disse: pode pedir o que você quiser, que eu te dou. Aí ela correu e foi falar com a mãe dela. E disse: mãe, eu peço o quê? Era a oportunidade que a mãe queria. A mãe disse: peça a cabeça de João Batista num prato. E ela disse: está certo, mãe. Chegou para o rei e disse: eu quero a cabeça de João Batista num prato. Se você tiver com a Bíblia aberta, você vai ver o que diz o versículo 26. O versículo 26 diz assim: o rei ficou muito triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não quis negar o pedido da jovem. Preste bem atenção, eu vou repetir. O rei ficou muito triste. Diante daquilo que foi proposto, o rei ficou muito triste. Agora agora vê o que é que diz o versículo 27. E enviando logo o executor, mandou que trouxesse a cabeça de João. Preste bem atenção, que contradição tem nesse texto. O rei ficou muito triste. O rei ficou, em algumas versões fala, plenamente angustiado. O rei ficou muito mal. O rei ficou com uma tristeza enorme dentro do seu coração. Mas mandou executar João. Não é isso que se parece com muita gente que diante das dificuldades, dos problemas, diante das coisas que sabe, que faz, que desagrada ao Senhor, em determinados momentos fica muito triste, mas vai e volta a fazer. Fica muito triste, mas não se arrepende, não se converte, não volta atrás. Eu sei que é errado, eu sei que é triste, eu sei que não me faz bem, eu sei que isso vai me fazer mal, mas eu vou fazer.
E aí depois que faz, fica pior do que antes. Aí chora, fica amargurado, fica angustiado. E depois faz de novo. E depois faz de novo. E depois faz de novo. Imagina como é que o Senhor se sente olhando para uma pessoa que no desespero pede perdão e faz promessa. Mas quando passa o perigo de acontecer alguma coisa, volta a fazer a mesma coisa. Quanta gente não já disse no momento da tristeza, da agonia, da dor: eu não bebo mais nunca eu vou beber. Mas nunca eu uso uma droga. Mas nunca eu vou ficar com uma pessoa que não é a minha esposa, que não é meu marido. Mas nunca eu vou me apossar de algo que não é meu. Mas nunca eu faço isso. E o tempo passou e não teve consequência nenhuma. E a pessoa voltou a fazer e fazer de novo e fazer de novo. Não adianta se entristecer e fazer o que você sabe que é errado. O nome disso não é arrependimento, o nome disso é remorso. Todos nós precisamos nos arrepender e nos converter para que os nossos pecados sejam cancelados. Enquanto não houver um arrependimento e uma conversão verdadeira, o meu e o seu pecado não é cancelado. O meu e o seu pecado continua ativo, vivo. Sabe, queridos, essa semana foi uma semana muito triste para o estado de Pernambuco. Todo mundo viu o que aconteceu no Morro da Conceição. Uma tragédia sem explicação. Nada que diga que se explique vai fazer as famílias que perderam seus entes queridos, vai trazer de volta. Não tem explicação. Mas tem muita gente, ainda nos dias de hoje, que acredita como os amigos de Jó lá do Antigo Testamento acreditavam. Se aconteceu alguma coisa ruim com alguém, é porque provavelmente essa pessoa estava em pecado. Por isso veio a coisa ruim. Foi assim que os amigos de Jó, no livro dele, quando viram o seu sofrimento, chegaram para ele e falaram: Jó, tu deve ter pecado, por isso aconteceu com você. Essa ideia de que só acontece algo de errado na vida de alguém que peca, era tão enraizada no povo de Israel, que no capítulo 13 de Lucas, a palavra de Deus diz assim: naquela mesma época, alguns dos que estavam presentes foram dizer a Jesus que Pilatos havia misturado o sangue de alguns galileus com os próprios sacrifícios que eles ofereciam. Ao que Jesus lhes advertiu: julgais que esses galileus fossem mais pecadores do que todos os demais galileus, por haverem sofrido dessa forma? Pois eu vos asseguro que não. Todavia, se não vos arrependerdes, todos vós semelhantemente perecereis. Ou pensais vós que aquelas 18 pessoas sobre as quais desabou a torre de Siloé e as matou, eram mais culpadas do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Com toda certeza eu afirmo que não. Porém, se vocês não se arrependerem, todos, da mesma maneira, também vão perecer. É tolice alguém cogitar, nem falar: aconteceu isso porque eles eram católicos. Isso é uma idiotice, alguém pensar alguma coisa dessa forma. Quando as pessoas foram falar para Jesus, Pilatos, na hora que os galileus estavam oferecendo sacrifício, Pilatos chegou e matou as pessoas e misturou o sacrifício delas com o sangue das pessoas. Jesus fez: vocês acham que por isso elas eram mais pecadoras do que os outros? Não. Eu digo para vocês, se vocês não se arrependerem, todos vão perecer um dia da mesma forma. Aí Jesus lembrou: está lembrado daquela torre que caiu e matou 18 pessoas? Vocês acham que aquelas 18 pessoas eram piores do que os outros? Não. Agora, se vocês não se arrependerem, todos nós, sem exceção, todos nós, um dia passaremos por isso. Aí logo depois que Jesus dá essa explicação, ele conta a parábola da figueira estéril. E ele diz assim: certo homem tinha uma figueira cultivada no meio de uma grande plantação de videiras. Contudo, vindo procurar fruto nela,
não encontrou nenhum. Nenhum fruto encontrou. E por isso recomendou ao homem que cuidava da videira. Esse é o 3º ano que eu venho buscar fruto nessa videira. E eu não acho nenhum. Preste atenção para o que Jesus fala depois disso. Sendo assim, corta ela. Porque ela está ocupando uma terra tão boa, inutilmente. Pode cortar. Aí o homem que cuidava da vinha disse assim: Senhor, deixa mais um ano, e eu cuidarei dela, cavando ao seu redor, adubando. Se vier a dar fruto no próximo ano, muito bem. Caso contrário, o senhor vem e corta. O que Jesus quis dizer com isso? Quanto tempo que Jesus está esperando para que você dê um fruto bom? Quanto tempo faz que Jesus olha para a tua vida todos os dias, esperando encontrar algo bom, e não encontra? Jesus perguntou: está pensando que aqueles que morrem de forma trágica são piores? Não são, não. Todos nós, sem exceção, a começar por mim, todos nós um dia vamos perecer. Todos nós um dia vamos partir desse mundo. E a palavra do Senhor diz em Hebreus 9, 27, que ao homem está destinado a viver apenas uma vez, vindo depois disso o juízo. Todos nós. Como você espera se apresentar diante de Deus, depois que você partir daqui, sem ter apresentado frutos, e fazendo coisas que você sabe que desagrada ao Senhor, fazendo coisas que você sabe que entristece ao Senhor, fazendo coisas que aos olhos de Deus é errado, e você faz, e quando vem as consequências você se arrepende, mas quando passa a consequência, você faz de novo, e faz de novo, e faz de novo. E a palavra de Deus diz assim: ninguém está protegido, não. Ah, nunca vai acontecer comigo. Vai acontecer com qualquer um. Todo dia em algum lugar morre um pastor. Todo dia em algum lugar morre algum crente. Todo dia morre alguém. Não tem ninguém blindado que diga assim: nunca vai acontecer nada comigo. Vai, um dia vai acontecer com todos nós. Mas a Bíblia diz que depois que acontecer, dali em diante, segue-se o juízo. Serei eu e você diante do Senhor. E o que é que eu vou apresentar ao Senhor? O Senhor vai olhar e vai dizer assim: tem algum fruto aí? Você fez alguma coisa digna de arrependimento? Você fez algo para mudar a sua vida? O que é que você vai falar para o Senhor? Senhor, eu sabia que era errado. Eu me entristecia, Senhor. Eu chorava, Senhor. Mas depois eu fazia de novo. É por isso que a palavra de Deus diz assim: remorso não. A tristeza gerada por Deus, ela produz arrependimento para a salvação. Preste bem atenção, é como se a salvação estivesse aqui. E você, diante de uma coisa errada, você olha e diz assim: eu não posso agir dessa forma. Não, você se arrepende, se converte e volta para a salvação. Mas a tristeza, segundo o mundo, ela dá uma tristeza, um remorso. Mas depois que passa, você diz: mas eu quero fazer de novo. E volta. E não muda nada. E a Bíblia diz que um dia, assim como os galileus que tiveram o seu sacrifício misturado com o seu próprio sangue, assim como aquela torre que desabou sobre aquelas pessoas, assim como esse acidente trágico que a gente viu no Morro da Conceição, um dia todos nós vamos perecer. E depois que nós perecermos, segue-se juízo. Não adianta fazer feito Herodes. Se entristeceu muito. Ficou muito angustiado. Ficou muito triste. Sabia que João era um homem de Deus. Temia João. Mas fez. De que serve esse arrependimento? É por isso que ele tinha um medo e esperança quando alguém disse assim: olha, tem alguém fazendo milagre. Será que é João? Será que é João que voltou? Será que aquilo que eu fiz com ele não vai ser levado em conta? Será que ele voltou? Não era João, não. Mas não é assim que muita gente vive. Mas a pergunta é: até quando você vai guardar isso, que não serve para nada dentro do seu coração?
Até quando você vai teimar em fazer coisas que desagradam ao Senhor? Quando você faz isso, no primeiro momento parece prazeroso. Mas depois que você acaba de fazer, você sabe como é que você fica. Independente se seja a bebida, se seja uma droga, se seja uma mulher. Quando você faz, parece bom. Mas depois bate uma tristeza muito grande. E é essa tristeza que a Bíblia diz que é tristeza para a morte. Se não houver um arrependimento genuíno, se não houver um arrependimento sincero, você vai voltar a fazer e fazer e fazer. E tanto a vinda do Senhor está próxima, quanto o dia de nós partirmos desse mundo. Aquilo que aconteceu lá no morro, não é porque as pessoas eram piores, não. Não. É porque eu e você estamos entregues à morte todo dia. Sair de casa e voltar é motivo para você dar glória a Deus. Sair de casa e voltar é motivo para você agradecer muito ao Senhor. Porque nós somos frágeis e mortais. E podemos passar por isso todo dia. Mas se passarmos, o que é que você vai dizer para Deus lá do outro lado? Se você insistia em fazer aquilo que você tinha certeza que não era da glória de Deus. Sabe, queridos, quando João fala para Herodes e diz: você não pode ficar com a mulher do seu irmão. Isso era algo que estava na lei do povo de Deus. E tem muita gente que pensa assim: se eu não faço parte da lei dos crentes, se eu não obedeço à lei de Deus, então eu tenho permissão para fazer o que é errado. Tem até gente que fala assim para o crente: você não pode fazer não, que você é crente. Eu posso. Onde está isso? A lei que foi dada para o povo de Deus foi a mesma lei que João usou para dizer: Herodes, você está errado. Porque a palavra do Senhor diz que não pode. E porque você quer fazer, você está errado. E Herodes sabia: eu estou errado. Mas continuava fazendo erro. Herodes teve a oportunidade de dizer: não vou fazer isso. Ficou triste, mas voltou a fazer. Até quando você vai continuar a fazer o que você sabe que não é da vontade do Senhor? O Filho de Deus morreu na cruz do Calvário para perdoar, para cancelar o meu e o teu pecado, de forma que não houvesse mais condenação para quem estivesse em Cristo Jesus. O sacrifício dele foi completo e o Senhor não lança no nosso rosto, nem pergunta para a gente: o que é que você fez? Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, todo o nosso pecado, todo o nosso passado é apagado e cancelado. O Senhor quer fazer isso com você nessa noite. O Senhor quer te dar aquilo que o mundo não consegue te dar. O Senhor quer fazer na tua vida aquilo que ninguém mais fez. Perdoar os teus pecados, cancelá-los de uma vez por todas, para que, se nós tivermos que nos encontrar com o Senhor, possamos nos apresentar diante dele com o coração de Cristo. Senhor, eu tenho o coração de Jesus. Eu fui falho, eu pequei, mas eu reconheci que eu estava errado. E eu entreguei a minha vida a Jesus. E quando o Senhor olhar para você, Ele vai ver o Filho dele. Ele vai ver Jesus. E aí você vai estar absolvido. Mas enquanto você insistir em fazer aquilo que desagrada ao Senhor, mesmo que você se entristeça por um tempo e volte a fazer, os seus pecados jamais serão cancelados. Aquele que confessa e abandona, alcançará misericórdia. Mas aquele que tenta esconder, nunca terá sucesso na vida. Pelo contrário, vai sempre de mal a pior. Tem prazer aqui, mas daqui a pouco sofre ali. Ganha alguma coisa aqui, mas perde muito mais ali. Não é assim a vida de quem vive longe do Senhor? O Senhor nessa noite quer te dar uma vida, mas uma vida em abundância. Uma vida que você nunca viveu antes. O Senhor quer que você saia daqui nessa noite sem um peso nas costas que você anda carregando. O peso da culpa, o peso da tristeza, da vergonha. O Senhor já carregou tudo isso no Calvário. E Ele está pedindo para você nessa noite: entrega ao meu filho. Deixa isso na mão dos meus filhos. E você vai ver a paz que Ele pode te dar. E aí você vai viver de tal forma que, se hoje fosse o dia do Senhor te chamar, você diria assim: Senhor, eu estou em paz contigo.
Senhor, meu coração está tranquilo. Senhor, eu vou em paz. Preste atenção, queridos. Nós não somos perfeitos. Estamos muito longe de ser isso. Mas preste atenção. Você não vê enterro de crente ninguém desesperado. Você ninguém vê enterro de crente ninguém aflito. Porque a gente sabe que a gente já acertou as contas com o Senhor. O Senhor já cobriu os nossos pecados, perdoou as nossas faltas. Nós não estamos com débito com o Senhor. Jesus pagou todos os nossos pecados. E a gente vai em paz. Mas como você pode ir sabendo que você vem fazendo repetidamente coisas que desagradam ao Senhor? Nós cantamos durante o culto nessa noite um primeiro hino que falava assim: eu me arrependo porque eu pequei e não me envergonhei. Quantas vezes isso tem acontecido com muita gente? E o segundo hino dizia assim: eu não vou deixar o meu orgulho nos afastar outra vez. Sabe por que Herodes não voltou atrás? Orgulho. Diz o texto que ele tinha dado a palavra dele, que ela podia pedir qualquer coisa, que ele não ia voltar atrás. Tem muita gente tão orgulhosa, que já viu aquela expressão, parece que tem um rei na barriga. Tem outra expressão que diz assim: fulano é feito palavra de rei, diz uma vez e não volta atrás. Tem gente que sabe que precisa mudar, mas age assim: palavra de rei, não volta atrás, não volta atrás. E se o Senhor aparecer na sua frente hoje e disser assim: hoje é teu último dia, nós vamos ter que acertar a conta. Você não pode deixar que o seu orgulho te afaste do Senhor outra vez. Você tem buscado prazeres onde não é prazer de verdade. Você tem buscado satisfação onde não consegue satisfazer a tua alma. E você vai e faz, e quando passa aquilo, no dia seguinte você se acorda se sentindo só, sentindo longe do Senhor. Você não pode mais viver dessa forma. O Senhor está te chamando nessa noite para viver perto dEle, ao lado dEle. Você tem que parar para escutar o que o Senhor está falando com você nessa noite. Você tem que parar e permitir que o Senhor mude a tua vida. Você tem que parar e deixar que o Senhor mostre para você que isso não está bom, não está certo, o Senhor não está se agradando com o seu comportamento. Você tem que parar e dizer: Senhor, eu não vou seguir sem o Senhor mais não. Senhor, se eu pequei e não me envergonhei, eu não vou fazer isso mais não, Senhor. Eu quero ser diferente. E quando você começar a pedir isso, é o Espírito Santo que vai entrar no teu coração de tal forma, que vai te mostrar que aquilo que parecia que era bom aos teus olhos, não tem mais valor nenhum para você. É o Espírito Santo que vai agir de tal forma na tua vida, que você vai pensar e assim vai dizer assim: como era que eu era preso a isso? A isso? Como é que eu sentia prazer nisso? Pergunta a qualquer um dos irmãos da igreja que viveu uma vida longe do Senhor, fazendo coisas erradas, que quando olha para trás, o que é que eles sentem? Vergonha do passado, diz assim: como era que eu era preso a isso? Isso que me fazia tão mal, isso que me levava para tão longe do Senhor, porque eu não escutei o Senhor antes. Pergunta a qualquer pessoa da igreja, quem se arrepende de um dia ter entregado a sua vida a Jesus? Pelo contrário, se arrepende de ter entregado antes. Mas hoje todo mundo sente a paz que só o Espírito Santo pode dar. E eu queria dizer para você, Ele quer dar para você nessa noite. Ele quer entregar o teu coração essa noite, essa paz, que excede todo entendimento. Ele quer tirar esse remorso que você sente, de fazer a coisa errada, saber que é errada, e não ter forças para fazer a certa, e voltar a fazer o errado de novo. O Senhor quer te dar forças, quer te dar uma vida diferente, de tudo que você já viveu até hoje. Você tem coragem de fazer uma coisa? Você tem coragem de fazer uma coisa? Eu queria que você dissesse assim agora, para você mesmo, com o seu coração você falar: Espírito Santo, mostra o que não tem te agradado. Diz isso para você mesmo: Espírito Santo, revela para mim o que eu estou fazendo e eu não estou me arrependendo. O que eu estou fazendo e estou voltando a fazer, isso tem entristecido teu coração, Espírito Santo. Pede isso ao Senhor agora, para Ele revelar.
E Ele vai mostrar muita coisa para você. Não seja orgulhoso, como Herodes. Eu estou ficando triste, muito triste, mas eu vou fazer. Não faça como Herodes. Eu sei que o que João fala é verdade, mas eu vou fazer errado. Não faça feito ele. O Senhor pode te chamar hoje para acertar contas com Ele. E o que é que você vai mostrar para o Senhor? Já faz 3 anos que eu venho buscar um fruto aqui nessa árvore. 3 anos, eu não acho um fruto. Porque essa árvore ocupa o espaço inutilmente. Arranca. Jesus nessa noite está dizendo assim para Deus: Pai, dá mais uma chance para ela. Dá mais uma chance para ele. Corta não, Pai. Corta não, Pai. Não deixa que aconteça nada com ele não, Pai. Dá mais uma chance para ela, dá mais uma chance para ele, Senhor. Eu vou cuidar dela, Pai. Eu vou cuidar mais uma vez dela. Pai, o Senhor vai voltar aqui. Se o Senhor encontrar um fruto, tá bom, Pai. Se não encontrar, o Senhor arranca, mas não tira agora não. Me diz agora, por que você ainda está vivo? E quando tanta gente já partiu, o Senhor tem conservado a tua vida. Porque Deus tem plano para você. O Senhor tem plano para a tua casa, para a tua vida, para o teu casamento. O Senhor tem salvação para dar para você. Porque Ele tem planos para você. Não seja orgulhoso, não. Não seja orgulhoso, não. Não continue fazendo aquilo que desagrada ao Senhor. Porque você não conhece o que pode vir amanhã, nem para mim, nem para você. O Senhor está dizendo assim hoje: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados e você possa viver tempos de paz com o Senhor. O Senhor quer te dar a paz que só Ele pode dar, mais ninguém. Não rejeita a proposta do Senhor, não. Não endureça o seu coração quando o Senhor está falando com você. Quebre esse seu orgulho. Você não é rei. Você é um ser humano normal, mortal. Não vale a pena ir de encontro ao Senhor, bater de frente com o Senhor. Um dia todos nós vamos comparecer diante do Senhor. E se eu chegar lá sem nenhum fruto para oferecer, Senhor, eu não tenho nada, Senhor. Nada. O que eu tenho são meus erros repetitivos. É isso que eu tenho. O que é que você acha que o Senhor vai dizer para mim, para você, se nós comparecermos diante dEle assim? Mas nessa noite, o Senhor te trouxe aqui para dizer para você: eu quero cancelar todos os teus erros, todo o teu pecado, o teu passado, eu não quero me lembrar mais dele. Eu quero. Você quer que o Senhor faça isso para você?